Mais que encantar o paladar, este prato do Brasil Colônia traz o sabor sempre presente na cozinha mineira. Em busca das melhores receitas, dos melhores ingredientes e do melhor sabor, a equipe viajou 500 quilômetros para chegar ao sul de Minas. Em Poços de Caldas, descobriu um feijão tropeiro que, além de alimentar, é de encher os olhos e a alma. O que você aprendeu a cozinhar com a sua mãe? Não, a mamãe era uma péssima cozinheira. Eu aprendi a cozinhar. A mamãe, coitada, mal fritava um ovo. E quando eu virava, a gente falava, que omelete bonito, mãe. Ela falava, não, omelete é ovo. Não quiser. Barbaridade. O meu pai, que era realmente um homem predestinado, né? Eu não queria saber eu queria saber de comer. Agora, de fazer, não. Mas como as coisas, Deus prepara um caminho na tua vida que você pensa que vai fazer alguma coisa, quando ele diz, não, o caminho que eu escolhi para você é aquele, não é esse. E você vai pelo caminho dele. O feijão tropeiro existia aqui há muitos anos atrás um ponto de turismo que chamava-se Caixa d'Água. E lá tinha um cidadão, um senhor, porque ele morava lá. E a sala da casa dele não era um restaurante, era um lugar onde as pessoas, ele fazia pratos especialíssimos, que ele era um grande chefe de cozinha. E ele chegou a cozinhar para o Getúlio Vargas, ele fazia algumas coisas que marcaram a história da cidade, inclusive. E ele fazia um feijão tropeiro indiscutivelmente o melhor do Brasil. Ele falou, amanhã eu vou fazer um presente para o senhor, eu vou trazer um pouco de feijão tropeiro. E vem ele, com uma vasilha, trouxe um feijão tropeiro. Eu não tinha visto nada igual na minha vida. Falei, não, eu preciso lançar esse prato aqui, você vai ter que me ensinar. E esse feijão tropeiro, nós demos uma norteada nele numa qualidade, ou seja, num adereço um pouco melhor, sabe? E aí ficou muito bom. E hoje é um dos nossos grandes carro-chefes, sabe? Pode faltar no tropeiro, Walter? Me conta. Amor. Ah, muito bom. Mas tem que ter bastante trupico, não tem? Não. Tem que ter essa composição aqui. São as carnes de porco e essa linguiça calabresa aqui. É uma linguiça, aliás, moída de porco, e ela tem um paladar totalmente diferente, que é feita com vinho branco. Ah, que delícia! Então mas esse já é um toque especial seu. Acompanhando o feijão tropeiro vai toda uma cultura. E Poços de Caldas mantém essa cultura do feijão tropeiro através da criação de porcos. Os fazendeiros sesmeiros da região não criavam gado, eles criavam cavalos e porcos. E os porcos eram levados para a corte, eram vendidos no Rio de Janeiro. E nesse percurso, estou falando dos nossos condutores de porcos, de varas. Eles paravam para cozinhar. E a matéria-prima da comida já ia junto com eles, que era o porco. Agora vamos provar o tropeiro, né, gente? Ó, minha máscara tá aqui. Tirei a máscara porque o restaurante tá vazio, mas eu vou provar, olha. Bom, o tropeiro é um prato muito tradicional, mas cada um tem um toque especial. Por exemplo, a linguiça, o Walter me falou que ele deixa no vinho branco, então eu já senti a diferença. E a gente sente também, é claro, todo o carinho, todo esse amor que ele falou que coloca no prato.
É porque o feijão tropeiro é um feijão inteiro, al dente, no ponto certo, né? Ele dá o ponto ali e ele com a farinha de milho que vem da roça, que é uma outra história, não é uma farinha de milho industrial. Você é uma pessoa humilde do interior, como eu digo, um caipira de interior. Virar o que virou, quer dizer, isso é muito bom, isso é muito bom. Quando a gente ouve essas histórias tão antigas, esse amor pela cozinha mineira, a gente se emociona mesmo. Em instantes, a gente vai trazer este amor, esta história para a nossa cozinha. Vamos preparar o tropeiro do sabor e afeto. Agora você vai ver que o feijão tropeiro é o prato do coração do chefe Flávio Trombino e descobrir mais sobre essa receita comum nas mesas do interior de Minas com o chefe Carlos Baldo. Olá, eu sou o Flávio Trombino, cozinheiro, segunda geração à frente do restaurante Chapuri. Restaurante que esse ano completa 34 anos, começou com os meus pais, um restaurante familiar, pequenininho, que foi crescendo com o tempo. A cozinha do Chapuri é uma miscigenação como a nossa cultura gastronômica. Minha mãe é descendente de italianos, meus avós maternos vieram da Calábria, na Itália, eram produtores agrícolas, produziam oliveiras e eles vieram para o Brasil e se instituíram na Serra do Mar. Tinham um sítio de banana. Meu pai, que era mineiro, conheceu minha mãe, casou e mudou para uma fazenda no interior de Minas, em Lagoa da Prata. E aí a nossa cozinha é essa fusão aí de uma cozinha de campanha italiana com a cozinha mineira. Todos os nossos pratos têm história, todos os nossos pratos nos remetem a algum momento das nossas vidas. E comer é um ato de amor, cozinhar é um ato de amor. Eu, como bom mineiro, não poderia deixar de amar o feijão tropeiro. São vários os pratos, ingredientes que representam Minas Gerais. Mas para mim o feijão tropeiro tem um significado muito especial, porque ele marca uma época, a época que o estado é colonizado, que é povoado, e para mim, como comida afetiva, me lembra da minha infância, que morei por várias cidades e muitas delas até fora do estado, mas a gastronomia a gente levava. E sempre tinha um tropeiro. A base era a mesma, o que às vezes mudava era uma farinha de uma região para outra. Em algumas cidades a gente fazia o tropeiro com a farinha de milho, em outras com a farinha de mandioca, mas o tropeiro nunca faltava, principalmente nas refeições de final de semana, as refeições de domingo. Então, quando eu como o feijão tropeiro, me remete a esses almoços de domingo em família. Quando a gente fala do feijão tropeiro, a gente já vem arrastando aí os seus 300 anos de história, né? O feijão tropeiro nasceu em cima da profissão do tropeiro, né? Daquele mascate que levava ingredientes e mercadorias para o interior do estado, subindo morro, descendo morro, vale tomando chuva, sol. A gente não tinha uma caixa térmica, né? Eles tinham o que era chamado de bruaca. Era uma bolsa de couro, bem característica, por baixo da sela do cavalo, né? Ela ficava ali.
e com as duas bolsões do lado. Então, nessas buracas, eles colocavam os ingredientes. O feijão era muito fácil de ser preparado. Ele conseguia a água, botava para cozinhar ali. Mas tinha que ter outros ingredientes para aquilo. Então, assim, usava carne seca. E levava essa carne seca dentro da buraca também embrulhada. A couve, em qualquer fazenda, qualquer lugarejo que ele chegasse, ele ia ter uma hortinha onde ele ia poder pedir 2, 3 folhas de couve e ele ia dar conta de fazer o processo. Levava a carne de porco também, o tocinho, que era fácil de ele ser preparado, e a gordura natural que ia ser utilizada. A farinha não ia estragar, ela ia estar ali, bem acondicionada. Então ele, com uma única panela, ele conseguia preparar um dos melhores pratos que a gente tem na história da gastronomia mineira, que é o feijão tropeiro. É o feijão sem caldo, com a farinha, o torresminho, a pururu, com a couvezinha bem cortadinha, com a pimentinha, e basta, não precisa mais do que isso. Isso aqui que é a trilha do tropeiro, está aqui nessa base, é apenas prefeito de demonstração. Mas o que essa trempe, ela é dobrável, ela viajava dobrada, então ela tem um eixo aqui, outro aqui, e aí logo que você chegava em algum lugar que fosse parar para preparo da comida, isso era desarmado, fincado na terra. Aqui está sobre essa base de madeira e embaixo está o fogo, como eu falei. Então é isso, esses ganchos estão aqui. Aqui tem 2 ganchos, mas devia certamente ter mais, é coisa antiga. Na lateral sempre tinha essa argola, que ela é deixada aqui para colocar o coador para fazer café, né? Então ela tem ainda já, ela é o lugar de cozinhar, preparar e coar o café, que era fundamental, né? Essa história do feijão tropeiro, ela nos remete à simplicidade, à facilidade de preparar um prato, à descomplicação de uma cozinha, e o resultado é muito saboroso. Mas é um dos pratos mais ricos em história. Eu já tive a oportunidade de levar esse prato para festivais no Peru, e o agrado é geral. A gente tem isso como um prato emblemático até dentro do campo de futebol. Todo mundo conhece e fala, não, eu vou em Minas e tal, e eu tenho que comer feijão tropeiro dentro do Mineirão. É porque é um prato que tem sabor e vai te dar essa condição de prazer de estar conhecendo um pouquinho da história de Minas. Enquanto isso, aqui na nossa cozinha já temos todos os ingredientes para o nosso feijão tropeiro. Agora chegou a vez da gente fazer o feijão tropeiro aqui em Belo Horizonte. Os ingredientes já estão todos picadinhos, separados e porcionados. Lembrando que cada um faz o feijão tropeiro à sua moda. Temos várias receitas, receitas da vovó, receitas que são até segredinhos da família. Vamos começar então o preparo do nosso feijão tropeiro. Vamos começar fazendo o mexidinho com os ovos. Vou colocar aqui as 2 colheres de manteiga. A manteiga é essencial para dar esse sabor. Não existe feijão tropeiro sem ovos e não existe ovos mexidos sem manteiga. Na hora do mexidinho de ovo, nós vamos usar aqui apenas algumas pitadinhas de sal. Não vamos utilizar muito sal, porque todos os nossos pertences já têm um pouco de sal, né? O bacon já tem sal, o nosso lombo também tem sal, a linguiça.
Se a gente perceber no final do prato que está faltando tempero, a gente pode colocar, adicionar mais um pouquinho de sal, que não tem problema nenhum. Na hora de fazer os seus ovos, fique bem atentos, não deixe o ovo cozinhar demais. E nem deixe ele queimar, né, ficar crocante, porque nós precisamos que esse ovo fique bem úmido para poder emprestar essa umidade para o feijão tropeiro. Nesse momento eu estou sentindo aqui um aroma maravilhoso da manteiga com os ovos. Vou reservar esses ovos. Agora que os ovos já estão reservados, vamos passar o bacon, aproveitando esse sabor que ficou aqui na nossa frigideira, esse saborzinho de manteiga. Vamos aproveitar. O bacon também é importante que a gente não deixe ele ficar torrado demais. Além do bacon, nós vamos utilizar outros trupicos, né? O que são os trupicos? A cozinha mineira, ela reserva um dialeto todo especial. Os trupicos são todos esses pertences que a gente utiliza tanto no feijão tropeiro quanto na feijoada, que é a linguiça, tem a linguiça defumada, a linguiça fresca, né? O lombo. Todas essas carnes que nós utilizamos no feijão tropeiro são chamados de trupicos. Para poder dar mais sabor ainda ao nosso bacon, eu vou colocar aqui uma colher de sopa, que é em torno de 3 dentes de alho. Na cozinha mineira também a gente nunca deixa faltar um alho. À medida que o bacon vai fritando, ele vai emprestando aqui uma gordura super saborosa. Fiz aqui, olha, uma seletinha de pimentão vermelho, pimentão amarelo e cebola roxa. Vamos aguardar aqui esses vegetais murcharem. Essa seleta vai emprestar um colorido para o nosso feijão junto com a cebola. A nossa seletinha de vegetais já murchou, agora nós vamos adicionar o feijão. Lembrando que o feijão deve ser cozido preservando os baguinhos inteiros. Não cozinhe muito, porque senão ele vai ficar muito mole e à medida que você adicionar os outros ingredientes, ele vai ficar meio amassado, meio embatumado, não vai dar um aspecto legal no seu empratamento final. Então eu adiciono agora o feijão. Agora vamos adicionar o nosso lombo em cubinhos. O lombo também foi passado no azeite com temperinho. E aí você pode colocar o tempero de sua preferência, uma pimenta branca, um cominho. Vou adicionar aqui a linguiça picadinha em rodela, linguiça defumada. Vou guardar aqui algumas linguiçinhas para fazer o empratamento final. E eu fiz uma brincadeira aqui com um pedaço da linguiça, tá vendo? Eu fiz um rolinho e coloquei aqui um palitinho para ela fritar nesse formato. Essa linguiçinha a gente vai usar para o nosso empratamento final. Vou colocar aqui um pouquinho de especiarias, eu estou usando aqui cominho e um pouquinho de coentro em pó. Vou colocar aqui também um pouquinho de sal, que eu já experimentei o meu feijão, estou achando ele um pouquinho sem sal. Agora eu vou colocar a nossa famosa couve, né? Não existe um feijão tropeiro sem couve. Couve, na verdade, é a alma da cozinha mineira. Você pode optar também por refogar a couve separada e colocar ela no empratamento final. No meu caso, eu vou usar a couve no meio do feijão. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite para essa couve chegar no ponto. Eu não gosto da couve muito passada, que eu acho que as pessoas têm que sentir o sabor da couve. Bom, o nosso feijão tropeiro já está pronto e agora nós vamos finalizar esse feijão tropeiro colocando a farinha. Nesse momento, preste bastante atenção no nosso segredinho. Na hora de adicionar a farinha, não adicione ela com o fogo ligado. Se você fizer isso, adicionar a farinha na panela, essa farinha vai embatumar.
ou seja, ela vai embolar. Embatumar também é bem uma expressão bem mineira, né? Vamos colocar aqui a farinha. Coloque lentamente para que você não tenha que depois consertar o seu feijão tropeiro, porque colocou um excesso de farinha. Vá mexendo e adicionando a farinha aos poucos. Agora, se você perceber que colocou bastante farinha ou passou do ponto, não tem problema, é só adicionar um pouquinho de azeite. E agora eu vou adicionar os ovos. Por que eu não adicionei os ovos na panela? A ideia aqui é fazer com que esse amarelinho do ovo ressalte no meio do feijão. Se eu adicionasse os ovos na panela, esses ovos iriam sumir, iam acabar se perdendo no feijão. Agora vamos colocar o nosso cheiro verde. Eu piquei aqui um pouquinho de cebolinha e um pouquinho de salsinha, que também vai dar uma refrescância no nosso prato, ressaltando o sabor de todos os ingredientes. Agora, vamos fazer o empratamento final. Vou colocar essa linguiça aqui no meio. Vou pegar aqui uma salsinha para finalizar o nosso prato, para fazer aqui uma brincadeira. Vou colocar aqui mais um pouquinho de cheiro verde. O cheiro verde eu coloquei salsinha e cebolinha picadinha. Está pronto o nosso feijão tropeiro do sabor e afeto. Agora é a sua vez. Faça em casa o seu feijão tropeiro. Mande fotos do preparo. Mande fotos do prato final. Vamos postar nas nossas redes sociais. Ah, e mande dicas e sugestões de pratos da cozinha mineira. Vamos fazer o seu prato aqui no Sabor e Afeto. Até o nosso próximo programa. Não perca a nossa próxima receita.